Aqui não tem ninguém perto, né? Dá para tirar a máscara. A comissão mista, que tem como objetivo propor ao Poder Executivo Estadual alterações e melhorias no plano de cargos e carreira do magistério público estadual, em cumprimento ao artigo 37 do Regimento Interno e conforme ato da Presidência número 24, de 20 de dezembro de 2021, realizará sua segunda reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura, agendada para ocorrer na sala de reuniões das comissões e por videoconferência das 17h30 do dia 29 de junho de 2021, com a seguinte pauta: votação da ata da primeira reunião ordinária, que eu coloco em apreciação. Não havendo quem queira discutir, aprovada a ata da primeira reunião. Lembrando que nesta primeira reunião, para quem está nos acompanhando aqui pelas redes sociais, virtualmente, nós tivemos a presença do secretário de Estado da Educação, a presença do chefe da Casa Civil, a presença também de representantes representando a Secretaria da Administração do Governo do Estado. Também contamos com a presença do DIEESE e do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Esta foi a primeira reunião da comissão mista, hoje, portanto, a segunda reunião da comissão mista. E nesta reunião nós teremos a presença do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Gerson dos Santos Sica, e também a presença da auditora fiscal de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, a Gisele Souza de Franceschi Nunes, e também contamos com a presença do Dr. Juliano Giazzi Golart, que é economista da Assembleia Legislativa, doutor pelo Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do Núcleo de Estudos UNECAT da UFSC. Eu quero agradecer a presença das três autoridades que aqui falarão, também agradecer a presença do Vieira, que é o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública Estadual de Santa Catarina, Luiz Carlos Vieira, que também fará sua fala após as explanações, e quero agradecer a presença dos deputados que aqui estão presentes conosco. Agradecer a presença da deputada Ana Campagnolo e também registrar a justificativa do deputado Silvio Drevik, que não pôde se fazer presente, né? Lembrando que essa comissão mista foi criada por designação do presidente e conta com a participação de 7 parlamentares de 3 comissões assim escolhidos. Bem, eu quero já cumprimentar, então, o Gerson, né, que é um grande entusiasta do tema da educação. Temos acompanhado o seu trabalho belíssimo em nome do Tribunal de Contas do Estado, criando, inclusive, a plataforma TCE Educação, e nesta plataforma TCE Educação tem feito um monitoramento, um acompanhamento de todas as metas e estratégias do Plano Estadual de Educação. Eu vejo aqui também na tela a presença do nosso colega, grande parlamentar, o deputado Dr. Vicente Caropreso, que inclusive é o relator desta matéria na comissão mista. Antes de passar a palavra ao Dr. Gerson, e também agradecendo a presença de todos os professores e lideranças educacionais que estão atentamente acompanhando esse debate, numa expectativa muito grande de enxergar uma luz no fim do túnel em relação à carreira, à remuneração e aos investimentos que o Estado deve não só aos educadores, mas à sociedade catarinense. Eu quero lembrar inicialmente que nós temos um plano estadual de educação. Inicialmente temos um plano nacional de educação, né, que é a Lei 13.005 de 2014, e temos também o plano estadual de educação,
que é a Lei 16.794, que vence em 2025. E são essas legislações que orientam toda a nossa construção do ponto de vista do monitoramento de investimentos, especificamente falando aqui na educação. E eu quero destacar como início do diálogo a importância de nós conhecermos esse plano estadual e o plano nacional. E se nós conhecermos, nós estaremos verificando que as metas 15, 16, 17 e 19 dizem exatamente respeito a esse tema da valorização do magistério. Em especial, a meta 15 trata de uma política estadual de formação inicial e continuada, com valorização dos profissionais da educação, garantindo nesta meta que os professores da educação básica e suas modalidades possuam formação específica em nível superior. Esta é a meta 15. Não é uma meta remuneratória diretamente, mas diz respeito também à valorização profissional. A meta 16, formar 75% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação, até o último ano de vigência deste plano, e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualização dos sistemas. Essa meta está prevista como não exequível. A meta 17, que é a da valorização e plano de carreira. Valorizar os profissionais do magistério da rede pública da educação básica, assegurando no prazo de 2 anos, portanto, se o plano estadual é de 2015, até 2017, né, a sua reestruturação, que tem como referência o piso nacional definido em lei federal, o nosso piso de 2008, né? Nos termos, então, de se equiparar ao rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano da vigência deste plano. Estamos exatamente nesse período, né, de garantia dessa equiparação. Equiparar significa ganhar a mesma remuneração de que um profissional graduado também perceba em outras categorias. E, por fim, a meta 19, uma meta extremamente importante, porque é ela que garante toda a execução do plano, que é investir 7% do PIB do Estado no 5º ano de vigência e 10% do PIB ao final do decênio. Vocês estarão verificando hoje, né, o quanto nós estamos distante do cumprimento desta meta, né? Então, o debate que nós queremos fazer hoje, tanto com a presença do Dr. Gerson, como a Gisele e também o Juliano, é compreender em que pé está, né, exatamente a receita e o financiamento da educação no cumprimento dessas metas para que se valorize o magistério público estadual. Quero, inclusive, aproveitar que tem vários professores aqui nos acompanhando. Quando o governador anunciou uma remuneração de R$5.000, 40 horas mínima para quem tem graduação, muita gente perguntou, professora deputada, eu sou ATP, estou inclusa? Deputada, eu sou especialista, eu me incluo nesse grupo, deputada, e eu sou ACT, eu sou inativo. Eu quero lembrar aqui a todos e todas que, de acordo com a Lei 668, opa, está chegando mais um deputado. Percebi que tinha barulho aí. Bem-vindo, deputado Lima. Então, de acordo com a Lei 668 de 2015, que trata do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual, quem se entende como Magistério Público Estadual? Assistente técnico pedagógico, especialista em assuntos educacionais. Nós temos também o consultor educacional, né? E nós temos o cargo do professor. Então, vocês vejam que aqui eu tenho resumido
que são exatamente os profissionais que estão na escola. Mas o governador anunciou que, como o parâmetro é 40 horas graduação, essa remuneração estaria incluindo os inativos e ativos e ACTs efetivos, enfim. Só para fazer essa introdução, né, para que todos aqui percebam a importância que tem esta comissão. Ainda quero destacar, Gerson, nosso conselheiro e palestrante, nós criamos essa comissão ainda no mês de março, são 7 deputados, como eu falei, com o exclusivo objetivo de discutir o plano de carreira do magistério. Nós queremos que, ao final, que deve fechar em final de julho, nós possamos ter uma luz no fim do túnel, no sentido de enxergar uma valorização para os trabalhadores em educação na rede pública estadual de Santa Catarina. Independente do anúncio que o governador fez, o nosso foco é piso na carreira. Esse é o debate, né, que nós estamos fazendo aqui enquanto comissão mista, como eu falei, né, onde nós temos 3 deputados aqui acompanhando. O deputado Lima, seja bem-vindo, está aqui presencialmente, o deputado Vicente e a deputada Ana virtualmente. Bom, feito então essas considerações, eu quero então chamar o doutor conselheiro do Tribunal de Contas, Gerson dos Santos Sica, que vai debater sobre os pareceres e análises do Tribunal de Contas referente às aplicações reais dos recursos constitucionais na educação por parte do governo do Estado nos últimos anos e a possibilidade de aplicação de recursos por parte do governo do Estado para valorização da carreira no plano de cargos e salários do magistério catarinense, bem como na efetivação do plano estadual de educação. Vossa Excelência é muito bem-vinda entre nós, sinta-se à vontade, tem 20 minutos para a sua manifestação. Muito obrigada. Uma boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Em nome do Tribunal de Contas, gostaria de agradecer o convite, ficamos muito honrados quando recebemos o pedido, a solicitação para que estivéssemos aqui junto à comissão mista. É sempre bom destacar que um dos papéis do Tribunal de Contas é fornecer informações ao Poder Legislativo, não só para o exercício do controle externo, mas para discutir todos aqueles temas que sejam de interesse da sociedade catarinense. O Tribunal de Contas dispõe de um conjunto de dados e informações e trabalhos de auditoria e análise de contas que é muito rico e pode contribuir sobremaneira para todos esses debates que são feitos, como esse que está hoje na comissão mista. E eu quero aqui, deputada Luciane, já registrar também meus cumprimentos ao Legislativo por enfrentar esse tema, por montar uma comissão específica para esse assunto, porque esse é um ponto essencial nos planos de educação, tanto no plano nacional quanto nos planos estaduais de educação, no nosso caso, o Plano Estadual de Santa Catarina, e nos planos municipais de educação, porque um dos eixos estruturantes dos planos de educação é a valorização dos profissionais de educação. Sem esse eixo, obviamente, nós não vamos conseguir atender os demais, como a universalização e principalmente a qualidade e a redução das desigualdades. E, além disso, esse eixo da valorização dos profissionais da educação, ele toca diretamente com o financiamento da educação. A meta 20 no Plano Nacional de Educação, infelizmente, com alguns abalos na sua projeção inicial, alguns abalos bem significativos de recursos que deveriam ser dirigidos à política de educação e que acabaram sendo frustrados, e na meta 19 do nosso Plano Estadual de Educação. Agora, quando nós vamos discutir uma política pública, é muito importante discutir o seu financiamento, os custos, os investimentos necessários. O Tribunal de Contas é municiado de muitas informações quanto a isso. Eu penso que Vossa Excelência bem sintetizou os principais pontos que tratam dessa matéria. Nós precisamos ter um plano de carreira, precisamos ter um piso, né, que observe pelo menos o piso nacional. Precisamos garantir que os professores tenham formação específica na área em que atuam.
Então, tudo isso exige um encadeamento, pensar o modelo legal junto com a disponibilidade de recursos. Além desse desafio de equiparar com o rendimento médio das demais carreiras, né, de nível superior, o que de fato é um grande desafio. Senhores deputados, eu gostaria de destacar, e gosto de destacar sempre quando nós estamos tratando de política educacional no âmbito dos estados, uma particularidade muito significativa. Nós tivemos um processo muito grande de municipalização do ensino a partir dos anos 90 com a criação do Fundeb. E os estados, eles ficaram muito com o ensino médio, que é uma etapa do ensino que exige uma alocação de recursos muito grande. Formar um aluno no ensino médio exige um custo adicional. Vejam que o modelo bem-sucedido dos institutos federais de educação, o custo aluno, o investimento aluno, ele é muito maior do que o investimento aluno no ensino médio normal. Além disso, nós precisamos investir decisivamente em educação profissional. Eu não vejo o avanço do ensino médio sem o avanço da educação profissional, e os números que nós temos hoje no tribunal, nos nossos monitoramentos, e que em breve serão disponibilizados para a sociedade em geral, eles são muito preocupantes. Nós temos um baixo número de matrículas na educação profissional e temos que enxergar a realidade do nosso aluno que está querendo se formar, ter uma profissão, do mercado de trabalho. Eu acho que essa é uma estratégia essencial para o futuro. Nós temos que pensar que o Estado precisa decisivamente ter uma atuação no ensino médio especial, pensando em educação profissional. Ela precisa de uma política pública muito reforçada nesse sentido. E, ao mesmo tempo que o Estado tem essa obrigação tão importante, ele também é pressionado por algumas despesas, e eu vou destacar aqui, a Gisele depois vai falar um pouco mais sobre isso, para que nós possamos debater. Nós temos o problema da despesa previdenciária, porque todas as alterações de previdência que nós tivemos desde os anos 90, que foram sendo reformas parciais, que mitigaram problemas no âmbito federal, elas não resolvem, na essência, os problemas dos estados. Por quê? Porque a grande massa dos inativos dos estados são regidos por regras especiais: segurança, saúde e educação. Então, qualquer alteração nas regras gerais de aposentadoria, elas não trazem o impacto esperado nos regimes de previdência estaduais. Além disso, nós temos um outro grande problema, que o imposto mais importante para o financiamento dos estados é o imposto sobre o consumo. E quanto mais se tributa o consumo, menos se incentiva o consumo. Isso é um ciclo vicioso, né? Se tributa o consumo, diminui o consumo, e isso acaba gerando prejuízo na arrecadação. Aumenta a tributação para que possa arrecadar mais, mas, ao mesmo tempo, por outro lado, desincentiva a tributação. Essa é uma equação muito difícil de resolver, e ela acaba impactando em todas as políticas públicas. Eu vou, senhores deputados, se me permitirem, eu vou passar a palavra à Gisele. A Gisele é auditora fiscal de controle externo do tribunal, trabalha na nossa diretoria de contas de governo, é uma grande especialista em contas do estado de Santa Catarina, já tem uma experiência de anos trabalhando nas contas, conhece com detalhe os números. Ela vai conseguir aqui nos apresentar alguns dados que nós selecionamos, para que possamos, então, depois abrir para o debate e responder as perguntas que sejam colocadas para nós. Então, se me permite, eu vou passar a palavra à Gisele, né, e aí podemos, inclusive, fiquem muito à vontade para fazer as perguntas ao longo da exposição, né, para que possamos solucionar todas as dúvidas que se apresentem. Boa tarde a todos. A gente vai falar um pouquinho, então, como é que estão os recursos da educação, como é que o Estado se apresentou no último ano, né, decorrente até por causa dessa questão da pandemia, e o que a gente analisa aqui nas contas do governo do Estado, o que ele está apresentando. Eu vou só compartilhar aqui com vocês. Ou, Sica, só poderia me dar um ok se está compartilhando? Está compartilhando, Gisele. Tá bom. Sim, ok.
Para a gente falar do Estado na área da educação, a gente não pode deixar de lado o nosso Fundeb, né? O maior recurso que a gente tem dentro da área da educação. Então, para a gente entender primeiro, quando a gente fala que o Estado tem que aplicar 25% em educação, mas 25% do quê? Da onde advém esse recurso? Então, se a gente observa, tudo começa lá quando o contribuinte acaba fazendo seus pagamentos por meio das receitas de impostos, né? Então, o Estado tem essa receita de imposto, onde vai auxiliar para formar o Fundeb. O que acontece? Boa parte dessa contribuição, 20%, junto com os municípios, é encaminhado, então, para o governo federal para formar o Fundeb, que depois vai ser redistribuído, né? Conforme o número de matrículas. Feito isso, a gente tem, então, a receita do Fundeb do Estado, só que nós temos aí uma perda, né? Porque nem todo recurso que vai para a União retorna para o Estado em benefício dele na formação desse Fundeb. Para a aplicação do mínimo educação, então, eu tenho que considerar essa receita do Fundeb, que o Estado acabou contribuindo, também somo essa perda que ele teve como aplicação, porque o recurso foi, querendo ou não, destinado à educação para formar o Fundeb, e as despesas com receitas e imposto, né? As demais receitas com receita e imposto, aí eu teria que aplicar, então, no mínimo 25% em educação. Esse é o nosso fluxo hoje que forma o nosso Fundeb estadual, da onde vem esses recursos. Notem que, então, não necessariamente tudo que ele contribui retorna para ele na formação desse Fundeb. Boa parte fica para a União redistribuir. Em 2020, a gente teve aqui a visão da aplicação em educação no Estado. O Estado, há uma questão que ele sempre publica, o relatório resumido, que é o relatório onde vocês conseguem ver quanto é que foi aplicado saúde, educação, bimestralmente, né? Esse relatório é divulgado. Ele divulgou, no final do ano, 26,14% como se tivesse cumprido em educação. Entretanto, aqui nós temos uma questão, que é a questão que o Estado considera os inativos como educação. É uma polêmica que já existe há um bom tempo, só que em 2020 surgiu a emenda constitucional 108, onde deixou claro que inativos não é educação. Então, é uma polêmica que se encerra agora em 2021. Ela deixa de existir porque agora está claro, né? Antes havia algumas interpretações. Com isso, o Estado cumpriu realmente em 2020 24,07%, conforme a definição das contas dadas pelo Tribunal de Contas. Eles ressalvam ali, foi ressalvado pelo Pleno do Tribunal, que a gente tem ali a publicação com inativos. Mas o correto, então, sem inativos, seria 24,07%. Para chegar aos 20... Oi. Não, se permitir só uma breve interrupção aqui. Ali, vejam que a Gisele apontou ali uma diferença de 2,7%, que é entre o 26,14%, né, que foi considerando os inativos, e o 24,07%, excluindo os inativos. Isso daria uma diferença de 403,85 milhões de reais. Essa diferença entre o 26,14% e o 24,07%. Então, para projetar um cenário, a partir de 2021, haverá exclusão dos inativos. Entretanto, em relação aos 25%, não quer dizer necessariamente que haverá 403 milhões de reais. A Gisele pode, talvez, me corrigir se eu estiver aqui errado, mas do 24,07 para o 25, que é a obrigação legal, do 25 para cima não há uma obrigação legal. Daria em torno de 220 milhões de reais, né, Gisele? Seria algo nesse sentido, né? Seria em torno de 210 milhões, né? A gente tem uma pequena diferença ali, se for calcular dessa porcentagem, porque em 2020, especificamente em 2020, o Estado considerou como educação também o Fundes, né? Que o Pleno entendeu que não deveria ser considerado como educação. Essa é uma outra situação que vai ser estudada à parte aqui dentro do tribunal. Mas, então, se considera realmente 24,07, porque foi retirada essa parte aqui, que realmente é
despesas com inativos, né? Que a partir de 2021, então, ao final desse ano, o Estado não poderá considerar, porque a polêmica deixou de existir, com a interpretação da nova emenda constitucional 108 de 2020. Hoje, então, nós temos com despesa aplicada em educação no exercício 2020, 5,44 bilhões aproximadamente. Da parte que a gente trata, que vem do Fundeb, o Estado aplicou em 2020 praticamente 96,95% de todo o recurso que ele recebeu do Fundeb, que é uma outra questão que a gente sempre olhou, porque ele teria que aplicar ali no mínimo 95% lá dentro do exercício do recurso que ele recebe. Entretanto, boa parte disso, o que acontece? O Estado gasta com magistério, que é a grande questão que vocês estão analisando hoje, né? Então, boa parte do recurso do Fundeb, ele vai para pagar profissionais do magistério, que o Fundeb até 2020 era no mínimo 60% que ele teria que gastar realmente com recurso do Fundeb, com o novo Fundeb próximo ano, então seria a partir no mínimo 70%. Notem, isso aqui está praticamente a folha paga com recurso do Fundeb, fica realmente em torno de 64 milhões fora desse recurso, é algo bem abaixo, né, que dá em torno de 2 bilhões. No ensino superior também, ele tem o recurso das bolsas do artigo 170, que ele também, o tribunal sempre aponta para futura aplicação, porque ele não conseguiu ainda atingir o patamar dos 5%. Se a gente olhar o cumprimento, então, nos últimos anos em educação, a gente pode ver a aplicação sem inativos e a aplicação com inativos, né? Houve uma subida um pouquinho a mais em 2019 e houve, então, essa baixa em 2020 para 24,07. Claro que aqui, quando tivemos as análises das contas, teve toda uma questão que o Estado trouxe em razão da pandemia, que alguns custos realmente baixaram no decorrer do exercício 2020, né? Então, é um ano não típico, né? Ele fora um pouquinho do contexto normal do Estado, em razão de todas as despesas que deixaram de existir no decorrer desse exercício. E, além disso, a gente teve a Lei 173, a lei complementar, que também deixou que alguns benefícios, né, remuneratórios não pudessem ser concedidos durante aquele exercício, da mesma forma que vai ocorrer no decorrer de 2021, né? E quando ele considerava a aplicação do inativo, a gente vê que há uma queda, por exemplo, de 2019 para 2020, porque em uma questão antiga dentro do tribunal, lá em 2007, foi feita realmente uma conversa entre Estado e tribunal que se entendeu-se que poderia ir se diminuindo 5% por ano desse gasto que poderia ser considerado como inativo. Entretanto, depois o Pleno entendeu que não, que a aplicação sem inativo não pode ocorrer, e agora a situação ficou resolvida. Quando a gente trata ainda dos recursos do Fundeb, vocês podem observar que boa parte vai realmente para o ensino fundamental, né? Do que vem de recurso do Fundeb, praticamente 50% ele é aplicado no ensino fundamental. Em segundo lugar, daí fica o ensino médio e demais ensinos. E ainda quando a gente fala do Fundeb, a gente observa que o Estado utiliza, então, nos últimos anos, no mínimo 73% do recurso para aplicar no magistério. Notem que não sobra muito recursos do Estado para investir em outras áreas quando trata do recurso do Fundeb. No último ano, 2 bilhões e 88 milhões foram utilizados para pagar, então, esse pessoal do magistério. Lembrando que isso aqui é um cumprimento legal, que eles teriam que fazer no mínimo 60 e agora os 70. Então, sempre cumprir essa determinação, essa regra legal, se utilizando de boa parte, então, desses recursos do Fundeb. E a gente não pode deixar de falar de pessoal e esquecer a nossa lei de responsabilidade fiscal quando trata do limite, né? De quanto realmente o Estado pode gastar com despesa de pessoal, né? Hoje a gente tem o limite do Estado, quando trata só de poder executivo, 49%, né? E hoje o Estado, em 2020, atingiu 44,92%. Então, ele está dentro do limite,
quanto à despesa líquida com pessoal. Inclusive, quando a gente olha no parâmetro dos últimos 5 anos, realmente o Estado diminuiu com despesa de pessoal, inclusive em 2017 ele tinha superado o valor, que era 49,73, né, sendo que o limite era 49, ele estava superior, e isso vem baixando nos decorrer dos exercícios, e em 2020 ele atingiu o patamar de 44,92%, né, em 2019 já tinha baixado para 45%, então aqui a gente realmente vê que o limite de despesa pessoal está sendo cumprido a nível de poder executivo. E além disso, eu trouxe aqui para vocês, para chamar um pouquinho a atenção, o nosso plano estadual. Oi, quero antes de entrar, desculpa, só para encerrar essa análise aqui, se me permite, tá? Tu podes voltar naquela evolução dos 25% ali? Sim. Temos o Fundeb, mais uma, né? Aqui é o apenas só destacar alguns pontos aqui. Vejam que nós tivemos nos últimos anos um aumento, né, do percentual de aplicação em educação, manutenção, desenvolvimento e ensino, bem importante. Em termos de valores, houve um incremento bem significativo. E agora nós teremos, com a exclusão total dos inativos, por conta da emenda 108, uma margem aí que seria, em 2010, de 210 milhões de reais. Então, temos aí, talvez, uma janela de oportunidades para tentar pensar o plano de carreira, as metas do plano de educação com essa margem que nós temos. Esse é o aspecto positivo. Além disso, nós temos como a Gisele bem apresentou, pode voltar mais um, Gisele, por favor? O do Fundeb, que 82% do Fundeb vai para pagamento da educação, da folha de pagamento. É claro que esse percentual pode até ser maior, né? É possível, não se pode pagar menos que 70%, mas pode se aplicar mais. Entretanto, parte de outras despesas que são custeadas com o Fundeb teriam, então, que ser custeadas com outra fonte de recursos que não o Fundeb. É sempre bom ter essa noção clara, né? Se eu utilizar mais do Fundeb para pagar folha, aquelas despesas que eu vinha realizando, por exemplo, algum investimento, né, ou qualquer outra despesa que esteja realizada na educação que não seja pessoal, ela vai ser custeada com outra fonte, tem que ter esse equilíbrio. Mas eu penso que aqui há, sim, uma possibilidade de tentar equacionar algumas situações, mas a Gisele depois vai falar também de um problema que nós temos do impacto nos inativos sempre, que é algo que tem que ser considerado, e eu gostaria de destacar aqui um ponto. Qualquer planejamento que for feito tem que analisar com extremo cuidado o exercício de 2020, porque em 2020, estados e municípios receberam muitos recursos por conta da Lei Complementar 173. Isso aparece no resultado, obviamente, das contas, para efeito de avaliação de superávit ou de déficit. Entretanto, essa situação não vai se repetir. Então, não podemos tomar 2020 como um parâmetro de que isso vai ocorrer em 2021, porque esse recurso novo que entrou em 2020, ele não vai entrar em 2021. Eu apenas gostaria de destacar também esse ponto que é relevante. Mas penso que temos uma sugestão aqui para esse debate, que obviamente isso aqui são só linhas gerais, ele certamente vai se aprofundar. Nós temos uma margem, até por força da emenda 108, e talvez tenhamos uma oportunidade de pensar outra forma de estruturar um plano de carreira mais focado na valorização docente, na sua qualificação e menos no crescimento vegetativo. Essa é uma preocupação grande que se tem quando vai se pensar em remuneração de pessoal, o crescimento vegetativo sem estar atrelado, né, à formação docente, ao seu desenvolvimento. Nós temos algumas parcelas, às vezes, que acabam prejudicando, não estou falando aqui da carreira específica do magistério, mas do serviço público como um todo, acabam dificultando, né, a formação de planos mais eficientes e melhores, inclusive, para os servidores públicos. Gisele, pode... Essa questão específica de 2020, realmente, como o Sica levantou, é muito importante se ater a isso, porque o Estado recebeu mais de 1 bilhão, né, mais do que o previsto, né, do governo federal, e, além disso, as despesas também foram menores do que os anos anteriores, né, em razão das crianças não estarem na escola, enfim, toda
as questões ocasionadas pela pandemia. Então, realmente E a suspensão do pagamento da dívida também, né, Gisele? Exatamente, o refinanciamento da dívida, né, que querendo ou não vai ser pago futuramente, então há um impacto também que não foi feito, não foi realizado esse ano. Além desses aspectos, para o cumprimento do nosso Plano Estadual da Educação, até convido a todos a olhar na própria relatório de conta de governo, a gente tem, eu trouxe aqui só de forma resumida, mas nós temos de todas as metas, como que o Estado está em cada meta, qual é a situação dele, então é importante a fins de pesquisa, né? A gente trouxe aqui para vocês terem uma ideia de uma realidade nesse momento, como é que está, então, quando a gente fala de formação, né? Que não é só remuneração, né? Que a gente tem que pensar a título, né? Mas a formação mesmo, até porque muitos professores com certeza querem ter essa formação adequada para lecionar e muitas vezes não têm oportunidade para isso, né? De repente seja um momento também que seja pensado. Então, pela meta 15, o Estado teria um prazo de 1 ano após a vigência do plano, assegurar a todos os professores da educação básica a oportunidade a um curso de licenciatura, na área de conhecimento em que atuavam lá em 2016, desde 2016, porque o plano entrou em vigência em 2015, esse prazo era em 2016. Então, para vocês terem uma ideia, aqui eu coloquei 2016, que era o limite, né? Era o prazo para ser cumprido. Os dados que a gente tem aqui foram informados ano passado pelo Estado, em 2020. Então, qual a situação de 2020? Professores com formação superior adequada que lecionam na área infantil. Nós temos só 53,7% desses professores, para vocês verem como ainda temos muitos professores sem o ensino superior adequado para estar presente lá na área infantil. Na área do ensino fundamental é onde apresenta maior número de formação superior adequada, que seria 82%. No ensino, nos anos finais do fundamental, nós temos só 63%, esse 82% é só do inicial. E no ensino médio, somente 65% dos professores que lecionam têm realmente a formação superior na área que lecionam. Então, aí é importante a gente pensar também na formação desses professores, como é que poderíamos auxiliar para que o aluno que estivesse, por exemplo, assistindo uma aula de matemática não tivesse com um professor formado em outra área específica que não seja matemática, né? A gente precisa de professores licenciados na área que estão atuando. Eu acho isso muito importante que a gente observe, até de uma forma para poder ajudar o Estado a mudar esse parâmetro. Gisele, para complementar, acho que essa observação que tu fizeste ela é excelente, porque o plano de carreira ele pode ser um momento muito decisivo para que nós possamos incentivar os profissionais a terem a formação e, inclusive, valorizar aquele que esteja atuando em sala de aula e que esteja atuando na sua formação. Então, criar mecanismos de incentivo para isso, eu acho que realmente é um momento para conseguir alavancar, né, essa meta do Plano Estadual de Educação. Acho que realmente é um ponto bem observado. Inclusive, destacando a participação necessária aí da UDESC, né, de todas as universidades do Sistema CAF, que podem também, numa parceria, em diálogo, aí, construir soluções para que possamos aumentar esse percentual, né? Temos ainda também a meta 16, onde ela trata que 75% dos professores de educação básica em nível de pós-graduação até o último ano de vigência desse plano, ou seja, para garantir a todos que têm essa pós. Hoje, nós temos 57,5%, temos até 2024 para pelo menos alcançar 75% dos professores da educação básica. Uma coisa que também chama a atenção, esses professores de educação básica, quanto à realização de curso de formação continuada, né, que nós já temos várias legislações tratando sobre esse assunto. Esses cursos de formação continuada hoje são realizados por somente 62,9% dos nossos professores de educação básica. É uma questão que também deveria ser pensada, né? Porque o professor em sala de aula tem que ser professor atualizado também, né? Então, realmente, propor para eles, né, dar aberturas de capacitações para que eles tenham isso, né? Então, tem que ter recursos também, né?
muitos professores muitas vezes querem fazer, mas não tem recurso, disponibilidade para que seja feito esse tipo de formação, né? E a meta 17, que essa vem tratar aqui, valorizar os profissionais de magistério da rede pública da educação básica, assegurando no prazo de 2 anos, então encerraria em 2021, assim como a reestruturação, como referência o piso nacional, que hoje nós temos 82,9% dele, né? A regra é que seja 100% até o final de 2021. Contudo, eu sei que a ideia realmente é ajudar, é capacitar, é realmente fazer uma boa remuneração, até porque são profissionais muito importantes dentro do Estado. Nós temos um problema, né? Uma demanda, um desafio muito grande a nível estadual, que é a nossa previdência, né? Que está muito agora novamente conversando sobre o assunto, onde a gente pode observar o seguinte: hoje o Estado, em 2020, né? Sempre falo em relação ao final de 2020, o Estado contribuiu 4,7 bilhões da sua receita para cobrir, então, o déficit previdenciário. O que acontece? A gente chama de insuficiência financeira, a verdade, não é déficit previdenciário, né? O recurso que falta mesmo para pagar os contribuintes, os beneficiários da Previdência. Isso faz com que boa parte desse recurso deixe de ser aplicado nas áreas essenciais da sociedade, né? Como assistência social, saúde, educação, enfim, a própria segurança, porque o Estado tem que colocar esse recurso para que os contribuintes recebam os seus benefícios. Hoje o Estado, na sua parte legal mesmo, ele já contribui com 1,2 bilhão. O contribuinte, servidores, enfim, 1,06 bilhões e outras receitas que se tem com aplicações, 86 bilhões. O total hoje, então, do custo da Previdência Social é 7,82 bilhões do Estado de Santa Catarina. E uma coisa a gente tem que pensar também, né? Se a gente olhar aqui a nossa quantidade de contribuintes e beneficiários, a gente observa que nós temos muito mais inativos, ultrapassou já a quantidade de ativo, né? Se juntar pensionista, então, nós temos aproximadamente 71 mil para somente 59 mil ativos dentro do Estado, né? Inclusive, a gente tem aqui também por poderes, para dar uma observada, como a questão do inativo dentro do próprio Poder Executivo, temos em torno de 47 mil inativos para 39 mil ativos, né? São questões também que tem que ser levada em consideração e pensada. E quando a gente vai um pouquinho mais além observar isso, a gente nota o seguinte: poxa, de toda a receita que o Estado tem, corrente líquida, que ela recebe, 17% dessa receita é para pagar essa insuficiência financeira dentro da Previdência Social do Estado, né? Novamente, a gente levanta aqui a questão, e notem que lá em 2011 era 10%. Em 10 anos isso subiu para 17%. Então, mais 7% que deixam de ir para as outras áreas para atender uma lista de espera na área da saúde, enfim, outros recursos que poderiam ser beneficiados para a nossa sociedade. Então, a gente nota que realmente que a Previdência é um grande desafio para o Estado de Santa Catarina, arrumar essa situação. Ô, Gisele, apenas fazer um breve comentário aqui, até fui eu que pedi para a Gisele trazer esse dado, porque ele não pode ser ignorado hoje em nenhuma discussão que se faça sobre qualquer política pública, e mostrar que a insuficiência financeira do regime de previdência hoje ele é bem superior ao orçamento da educação. O orçamento em torno de 4 bilhões, nós tivemos uma insuficiência de 4,7 bi. E isso, a insuficiência financeira, ela é praticamente o valor do orçamento da saúde em 2020 no período da pandemia. Porque em circunstâncias normais a insuficiência financeira é mais, se coloca mais na insuficiência financeira do regime próprio do que na saúde, né, dos catarinenses. Isso é muito grave, nós temos um aumento ali muito grande na relação da receita corrente líquida, isso mostra em uma década, e trazemos esse dado para mostrar que é importante sempre pensar os impactos quando vai se discutir qualquer medida no plano de carreira, também pensando no impacto do inativo, né? Então, sempre tem que tentar fazer esse equilíbrio, né, ver como vai se equacionar essa questão, porque esse ponto ele sempre vai surgir nessas discussões. Infelizmente, nós temos
sabemos que não se resolve esse problema da noite para o dia, mas tem que se tomar decisões quanto a esse ponto. Já terminou a tua apresentação, né, Gisele? Sim, sim. Eu vou até, deputado, só vou fazer mais uma última observação aqui. Eu acho que, até porque nós estamos numa fase de discussão de que haverá recursos para a educação por conta da emenda 108, recursos que antes não eram aplicados, historicamente não eram aplicados, e eu penso que além do justo aumento da remuneração, temos que pensar também uma política para atender a estratégia 17.4 ali, que é o grande número de ACTs que nós temos no estado de Santa Catarina, e eu acho que ainda há algo por fazer, e penso que o Tribunal de Contas pode ser um grande parceiro da Assembleia e com o Poder Executivo no diálogo, de entender como é que a dimensão dessa folha de pagamento dos ACTs, o que representa isso e o que representaria uma política de contratação de profissionais efetivos. Porque nós não podemos mais conviver e não teremos qualidade na educação, na minha opinião, se nós continuarmos tendo mais ACTs do que efetivos, até porque isso o tribunal reiteradamente vem apontando a afronta à Constituição dessa organização de pessoal com mais ACTs que efetivos. Inclusive, há um processo do Tribunal de Contas que se exigiu o plano de ação para que se tenha uma política de contratação periódica para chegar lá no final do plano, né, se não nos 80%, ao menos com um número de efetivos bem maior do que se tem hoje. Então, agradecer por aqui a oportunidade de fazer a primeira fala, estamos à disposição. Obrigada, Gerson, e obrigada também a Gisele. Eu quero só saber se vocês ficam até o final e aí a gente ouve o Juliano e depois abre, pode ser? É possível? É possível. Tá. Sim, sim. Uhum. Eu acho que tem uma fala do Juliano que pode também complementar e trazer outras análises. Eu já tenho várias perguntas a fazer aqui que eu gostaria de fazer, mas aí eu aguardo também. Bom, então agradeço tanto o Gerson como também a GCL. Foi uma exposição espetacular. Fiquei feliz que, sem nós combinarmos, né, a sintonia das metas. Claro que o plano é o mesmo. Então, eu citei a meta 15, a 16, a 17 e a 19, né, do plano estadual, e foram exatamente as metas abordadas. Muito obrigada, então. E eu passo a palavra agora, então, ao Juliano Giazzi Golart, economista da LESC e também doutor em economia pela Unicamp e pesquisador do Núcleo de Estudos da UFSC. Juliano, contigo. Boa noite, deputada Luciane Carminati. Em seu nome, quero estender os cumprimentos ao deputado Sargento Lima, deputada Ana Campanholo, também ao deputado Vicente Caro Preso, que fazem parte nessa reunião da Comissão de Plano de Carreira. Também quero estender meus cumprimentos ao conselheiro substituto Gerson Sica, à auditora também a Gisele Souza, que fizeram uma brilhante explanação sobre o financiamento da educação pública em Santa Catarina. Estendo meus cumprimentos ao Vieira também, que é o presidente do SINT, que é o Sindicato de Educação dos Trabalhadores de Santa Catarina. Então, a minha apresentação aqui ela vai tratar da política de financiamento da educação em Santa Catarina, educação pública. Como metodologia de análise dos dados, aqui através de tabelas e através de gráficos, eles foram extraídos do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, foram extraídos do SICONF, que é o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, também do relatório do Tribunal de Contas, os vários pareceres que vêm exarados desde 2010, e também os balanços financeiros da UFSC, da Federal da Fronteira Sul e do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, esse é o conjunto da base de dados que está sendo utilizado nessa apresentação. Então, acredito que possa ser apresentado aqui. Então, está na tela, né? O primeiro gráfico, a primeira apresentação, que está aqui a garantia constitucional de todas as nossas constituições brasileiras, desde 1824, aí do período imperial, até 1988, que é a nossa Constituição Cidadã, ela é o nosso pacto civilizatório. Então, ali tem toda a dimensão econômica e social, mas também tem toda a dimensão cultural, a dimensão ambiental, que é discutida e tem seus princípios e suas garantias. Então, dentro do nosso objeto de intervenção hoje,
a vinculação de receita com os mínimos constitucional em educação. Se nós pegarmos todo o histórico de nossas constituições, os custeios dos seus direitos sociais, as garantias fundamentais que estão expressas, a nossa primeira Constituição, que garantiu uma vinculação orçamentária para a manutenção e desenvolvimento do ensino, foi a Constituição de 1934, ainda no período do governo Getúlio Vargas. Então, essa foi a primeira resposta de vinculação de uma garantia de um mínimo constitucional. Mas, em 1937, com a nova Constituição, né, que começa o Estado Novo, essa vinculação orçamentária ela foi desamarrada, então não teve mais uma obrigação e um teto mínimo de garantia para financiar as políticas públicas, gratuitas e universal na educação pública brasileira. Em 46, com a nova Constituição, né, com a queda do Estado Novo e com uma nova promulgação, é novamente vinculado também uma cota à parte. Mas agora também nas 3 esferas de governo. Antes a vinculação estava resumida ao governo federal, e em 46 ela passou a ser promulgada nas 3 esferas de governo. Em 67, né, a gente tem uma nova Constituição, ela omitiu essa vinculação, ela desamarrou essa vinculação que tinha feito pouco tempo atrás, então não teve nenhuma perspectiva. Então, o que houve? Mas já em 69, né, ainda no período do governo civil-militar, houve aí uma vinculação de 20% da receita municipal para ensino primário. Então, já em 69, né, 2 anos depois de 67, houve essa nova discussão dessa vinculação, dessa garantia constitucional. Fruto desse movimento, né, da educação brasileira, o que houve? Em 83, temos a emenda constitucional 24. A partir dessa emenda, ela vinculou também 13% da arrecadação de impostos da União e 25% dos estados, o Distrito Federal e o município para garantir um mínimo constitucional. O que é essa imagem que está na tela ali? Para não garantir, o mínimo, você tem um piso, você tem um teto que estabelece ali toda a política de direitos e garantias fundamentais. Quando você não tem um mínimo, um teto, pode haver uma erosão, porque a política de orçamento, a política de investimento, ela fica condicionada ao ciclo econômico ou condicionada aos planos de governo de cada governo que passa de 4 em 4 anos. Então, o mínimo constitucional é uma garantia permanente de uma política de determinada área, seja em saúde, seja em educação, ou seja em ciência e tecnologia, que são as 3 vinculações que nós temos em Santa Catarina. A partir disso, da nossa Constituição de 88, que é o nosso pacto civilizatório, a União ampliou de 13% para 18%, e os estados também mantiveram essa vinculação orçamentária aí, em 13% para 18%, os estados 25%. Então, esse histórico dessas nossas Constituições, ela é a nossa garantia de uma política permanente de financiamento da educação básica. Então, nesse contexto geral dessas garantias, o que houve também? Com a lei do Plano Nacional de Educação, depois com o Plano Estadual de Educação, também se fez uma perspectiva de garantia dessa política, de metas, objetivos e estratégias dentro da perspectiva constitucional, não só na infraconstitucional, porque é a garantia de viabilizar todo o processo de democratização da educação, a qualificação dos professores, a permanência dos estudantes na escola, com um conjunto, né, de metas, objetivos e estratégias que ela seja universal, que ela seja gratuita e que ela seja de qualidade. Então, é um mínimo constitucional. Se hoje a política de educação está universalizada, se hoje a política do SUS está universalizada, é porque, historicamente, sempre teve uma política de garantia de vinculação orçamentária. Se nós pegarmos outras políticas, por exemplo, aqui, habitacional, ou de desenvolvimento de transportes públicos, que não tiveram garantia constitucional, elas são mais precarizadas, não são tão universais quanto é a política de educação e a política de saúde. Nessa perspectiva, em Santa Catarina, com a meta 19, que é o objetivo aqui dessa intervenção, o que a gente verifica? No primeiro quinquênio, e depois no segundo, e 5 anos, depois em 10 anos, o Estado teria uma obrigação de elevar o seu financiamento, os seus gastos públicos com a função da educação, a 5% do PIB, a 7%, desculpe, e depois a 10% do PIB. Então, a pergunta, né, que a gente faço aqui
esse investimento, né, de 7 para 10, não seria ele solidário entre os 3 entes, no caso, a União, os estados e os municípios? O que a gente verifica? Né? Se nós pegarmos historicamente Santa Catarina, essa informação aqui, esses dados, eles foram extraídos de vários balanços do Tribunal de Contas, né, que é uma orientanda, que é a Yara Ronsani, ela fez esse levantamento do histórico do investimento na função educação. Então, historicamente, desde 1944 até 2010, o Estado sempre investiu uma maior fatia do seu orçamento em educação. Nessa média aqui, entre 44 e entre 2010, que é um período relativamente longo, o Estado gastou 18,53% da sua despesa total com a função educação. A gente tem uma oscilação entre 44 ali, né, e entre 1910, mas a média fica em 18,53. É uma média relativamente alta quando você comparar as demais funções. A educação, a segurança pública e a saúde pública que tem os maiores gastos do Estado. Nessa perspectiva, o que a gente verifica? A meta 19 é relativa ao PIB, única e exclusivamente ao PIB. Nesse período de 1961 até 1910, depois nós vamos ver de 2010 para frente, a maior participação no PIB dos gastos de educação foi que foi em 1960 ali, né? Depois em 60 e 64 chegou a 2,41% do PIB. Então, para chegar a 7 e chegar a 10, a gente está bem longe ainda, né? Então, já tivemos uma oscilação entre 2,41% do PIB e 1,16%. Então, nessa perspectiva, esse gráfico vai mostrando a evolução e mostra que, pela essa perspectiva de mais de longa duração, já verificamos a dificuldade que é dos recursos públicos, da política pública de financiamento da educação, chegar ao limite de 10, 7 e depois ao limite de 10%. Se nós pegarmos de 2010 para frente, né, que é o período mais recente aqui na última década, aqui, o gasto com a função educação também ele oscilou entre 15,6% do gasto e 14,6%. É uma oscilação aqui, a hora sobe, a hora baixa. Então, ele segue um ciclo também, que é um ciclo orçamentário. E do PIB também, de 2010 até 2019, em momento algum, chegou a 2% do PIB estadual. Se nós pegarmos o último indicador do PIB estadual, assim, tem o Estado, tem o município e tem a União, Santa Catarina teve um PIB de 298 bilhões de reais. Neste momento, em 2018, a aplicação mínima em educação estava relacionada a um pouco mais de 5 bilhões. Então, deu 1,69%. Isso aqui incluindo já os inativos. Se nós tirarmos os inativos, esse 1,69 ele cai ainda mais, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, mesmo assim, chegar a 7 e chegar a 10 é uma dificuldade devido às condições de financiamento da educação básica, que ela já vem sendo desidratada por um conjunto de outras políticas que vão levantar mais à frente. Então, o que a gente verifica aqui? Esse financiamento da educação, que inclusive ali o Gerson Sica e a Gisele Souza comentaram um pouco, né? Então, os padrões mínimos dos gastos em educação pública não podem ser programados para padrões ínfimos que prejudiquem a qualidade da educação, descumprindo obrigações legais contidas no Plano Estadual de Educação. Então, a aplicação mínima é o 25%, e ao lado daqui dessa tabela nós temos o valor investido. E nós temos na tabela seguida a diferença. Se nós pegarmos em 2010, o Estado aplicou um valor 2,43% a menos do que deveria ser aplicado. Já em 2020, foram 0,93%. Então, vem diminuindo essa diferença até em função daquele acordo de retirar 5% dos inativos. E agora, com a emenda constitucional 108, vai mudar algumas questões. Por exemplo, né, em 2020, que é o último relatório do Tribunal de Contas, que foi exarado há pouco tempo atrás, se incluir os inativos nessa despesa, foram 110 milhões com 567 mil reais que foram para destinar o pagamento de inativos da educação. Neste caso, em vez de aplicar 25%, você aplica 24,07%. Então, 210 milhões. Desculpa. Então, esse financiamento da educação básica, né, o que a gente verifica?
em 2018, que é o último dado do PIB municipal, o investimento em educação realizado pelo governo de Santa Catarina foi 1,69% do PIB e 23,41% do mínimo constitucional. Então, nós estamos longe de atingir o mínimo constitucional de 25% sem os inativos e mais longe ainda de atingir os 7% e os 10%. Então, para atingir esses 7%, que é a meta 19%, no Estado ainda faltam 5,31% do PIB. Ou seja, seriam necessários o governo do Estado a investir mais 20 bilhões e 890 milhões. Então, vale lembrar que a receita do Estado em 2018 foi 27 bilhões e 982 milhões. Então, teria que botar 20 bilhões para atingir aí os 7% do PIB. É um volume extraordinário de recursos que o Estado de Santa Catarina não tem capacidade de financiamento e não tem capacidade de arrecadar esse valor. A não ser que você reveja todo o pacto federativo, estabeleça uma tributação progressiva e não regressiva, teria condições, mas nós teríamos que mudar o pacto federativo da questão da distribuição de receita, Estado, União e municípios, e rever também a forma de tributação, não tributação sobre consumo, sobre produção, mas sim sobre herança, sobre lucro, sobre dividendos. Inverter a base da pirâmide, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, como é no Japão, onde quem ganha mais, paga mais, e não como é no Brasil, quem ganha menos, acaba pagando mais. Então, se nós descontarmos aqui, Gerson, se nós pegarmos o mínimo constitucional, tirarmos os inativos da educação, esse valor do PIB vem de 1,69% para 1,58%. Então, a gente fica mais distante ainda de atingir os 7% no primeiro quinquênio e depois atingir os 10%. Há toda uma expectativa, né, com a emenda constitucional 108, que foi aprovado recentemente, ano passado, que passou a proibir, né, o cômputo das despesas dos inativos nos mínimos dos 25% constitucional. Então, nessa perspectiva, desses 210 milhões aí que foram gastos com os inativos em 2020, você teria aí margem para fazer toda uma discussão que essa comissão está fazendo no processo de valorização do magistério. Valorização na carreira, desde a primeira linha até a última linha. Então, aí há uma discussão para se fazer. Então, agora, o que é importante a gente discutir, se a gente pegarmos os 295 municípios catarinenses, apenas 13 deles aplicam 7% do seu PIB em educação. São municípios como Barra Bonita, que é a segunda cidade, vamos botar aqui entre aspas, mais pobre de Santa Catarina, em termos de PIB, né? Falando em termos de produto interno bruto. Está aqui Tigrinhos, que é a nona cidade com menor PIB de Santa Catarina, Rio Rufino, Santa Rosa de Lima, Mirim Doce. Então, aqueles municípios que, dentro da hierarquia do PIB, estão lá embaixo, são justamente aqueles municípios que aplicam aí 7% do PIB em educação, com destaque para o Frei Rogério, que tem um PIB de 49.315.000, aplica 4.110.000, que dá 8,33%. Se nós pegarmos numa perspectiva de educação municipal, esses 13 municípios, eles estão cumprindo aí relativamente a meta dos gastos em educação de 7% do PIB. Então, esses dados são ano base 2018, porque o 2018 foi o último dado do IBGE através que calculou o PIB. Então, agora, se nós pegarmos 15 municípios que menos gastam em educação em relação ao PIB, são aquelas cidades que apresentam o maior grau de complexidade econômica. Aquela cidade tem a indústria metalmecânica, que tem os serviços mais complexos, que tem o comércio mais complexo, como Jaraguá, Blumenau, Itajaí. Então, se nós pegarmos Itajaí, que está no topo do ranking do PIB do Estado, tem um investimento, tem um PIB de 25 bilhões e tem um gasto em educação de 300 milhões, que dá 1,19%. Ao mesmo tempo que, se você pegar Joinville, que é a cidade aqui do deputado Sargento Lima, tem um PIB de 30 bilhões, é a cidade mais rica do Estado, mas tem um gasto em educação de 429 milhões, dá 1,39% do PIB. Aqui, só abrindo um parênteses bem curto, estou fazendo esse resultado, esse trabalho é resultado de um texto para discussão,
que foi publicado no Núcleo de Estudo da Economia Catarinense do NECAT da UFS, no qual eu sou pesquisador ali, que é coordenado pelo professor Lauro Matei. Tem um conjunto de bolsistas, e estou elaborando um segundo estudo para relacionar o gasto per capita em educação, que nós vamos ver um pouco mais à frente aqui, mas não de forma muito detalhada. Então, esses municípios que estão em vermelho aqui, que é São José, que é Jaraguá do Sul, que é Brusque, que é Joinville, que Itajaí, que tem grau de complexidade e encadeamento da indústria metalmecânica, de indústria pesada, são aqueles que investem uma menor participação na relação dívida, na relação gasto-PIB. Diferentemente da tabela que nós vimos anterior, que os municípios que estão na hierarquia, lá no final da tabela da hierarquia econômica, têm um maior gasto em PIB. Então, isso aqui é uma análise seca, vamos chamar assim, na economia, né? É uma relação dívida, PIB, gasto e educação. Você teria que analisar com gasto per capita, com indicadores de desenvolvimento, com indicadores de renda, com todo um conjunto de variáveis macroeconômicas para ter uma totalidade, para entender o movimento do 360 graus. Isso dá apenas uma parte do financiamento. Agora, o questionamento, a obrigação do Estado em atingir a meta 19, de aplicar 7%, depois 10% do PIB, com gasto de educação, não seria uma obrigação solidária dos 3 esferas de governo, como comentei anteriormente? Então, nessa tabela aqui, o que ela diz? Se nós pegarmos a União, as instituições de ensino público da União em Santa Catarina, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal da Fronteira Sul e o Instituto Federal de Santa Catarina, esses dados saíram o quê? Saíram do IBGE, que é o PIB, e saíram do balanço das universidades, que ela publica também. Então, só dos estados de Santa Catarina, com relação à educação pública, o Estado gastou 1,69% do PIB. Aqui está incluído os inativos, se não vem para reduzir esse valor. Da União, foram 0,80% do PIB. E dos municípios, 2,09%. Então, se somarmos todo o ente solidário, as 3 esferas de governo, nós temos 4,58%. Ainda tem um montante para chegar a 7% e um outro montante ainda para chegar a 10%. Mas o que nós não podemos admitir é uma descontinuidade do financiamento da manutenção e desenvolvimento do ensino. Tem alguns movimentos já para desvincular o gasto mínimo em várias áreas, né, para ficar um recurso livre. E quando você deixa um recurso mais livre, conforme já mostra toda a literatura econômica, você tem o quê? Uma maior precarização em relação àquele que você tem garantia de vinculação constitucional. Então, o legislador constituinte de 88, né, ele referendou a emenda constitucional também de 1983 e a constitucional também de 69, de garantir permanente uma política de financiamento da educação pública no Brasil. Então, agora, extraindo aqui, nós temos 43 cidades em Santa Catarina que aplicam entre 0% a 1,99% do PIB. Nós temos 84 cidades que aplicam entre 2% até 2,99% do PIB. Nós temos 77 que vai de 3% até 3,99%, que é um valor maior que a média, né, dos estados. Nós temos 38 que vai de 4% a 4,9%, 22 cidades que aplicam de 5% a 5,9% e 17 que estão entre 6% e 6,9%. Então, dentro dessa desagregação dos dados ali, né, nós temos apenas 4 cidades que aplicam acima de 8%. É claro, você pode dizer, não, você aplica mais em educação, você deixa em aplicar menos em outras áreas de tamanha relevância. Mas esse é um debate político que está garantido pelo legislador constituinte, né? Então, a questão importante também que a gente tem que entender é analisar o gasto per capita em educação, gasto por aluno. Não temos que analisar como é um equívoco você analisar o gasto per capita pelo número de habitantes. Porque se você pegar o gasto de educação de Santa Catarina pelo número de habitantes, você vai ter um valor. Você tem que fazer a metodologia, o gasto na educação pelo número de alunos. Nesse caso, o gasto federal por número de alunos federal, o gasto de educação municipal com número de alunos municipal e estadual com aluno estadual. O que a gente verifica aqui? Se nós pegarmos nesta tabela aqui, o Instituto Federal de Educação, a Universidade Federal, as 2 universidades federais, o Estado de Santa Catarina e os municípios.
você tem, desses três entes federativos, você tem um investimento de 13 bilhões 629 milhões. E você tem 1.317.000 alunos matriculados em instituições públicas. Aqui estão desconsiderados os alunos matriculados em escolas privadas, que também não fazem parte disso. Então, o gasto per capita médio em Santa Catarina hoje é quase R$10.000. Mas se nós pegarmos o gasto público do Instituto Federal e com o número de alunos matriculados, nós temos um gasto per capita de R$30.000. Então, a educação pública, gratuita, universal, ela se faz com uma política contínua de financiamento. E todo mundo, se você pegar o IFSC, a UFSC e agora a Fronteira Sul, elas sempre estão ranqueadas entre as melhores universidades do Brasil. Não do Brasil, como também da América Latina. Então, o gasto per capita na UFSC, por exemplo, é R$36.000, um pouco mais de R$36.000, e na Fronteira Sul, R$28.000. Então, a qualidade dessas instituições de ensino superior tem relação direta com uma política de gastos. Se você pegar em Santa Catarina, do governo do estado, a média é R$9.494 e nos municípios R$8.036. Eu estou fazendo também um estudo comparativo, né, para comparar com os países latino-americanos e com os países europeus. Se nós pegarmos e comparar com os países europeus, que o gasto público per capita no Brasil é muito baixo, né, quando comparado aos países europeus. Se iguala minimamente os da instituição de ensino superior. Quando você vem para o nível, desce o nível, vem para os estados e vem para o município, acaba baixando. Agora, o que me preocupa também é a questão do novo Fundeb, porque o novo Fundeb, embora o Estado, a União aumentou sua participação, né, dos 10% da União para o fundo, subiram para 23%, o que me preocupa é que a principal base de financiamento do novo Fundeb, como é do Fundeb, é o ICMS. O ICMS é um tributo que está na base do consumo e da produção. Então, ele é muito volátil ao ciclo econômico. Se você tem maior produção, maior consumo, você tem crescimento econômico, os trabalhadores estão com renda, os empresários estão investindo, a economia toda está aquecida e está girando em alta velocidade, você tem uma maior arrecadação tributária de ICMS, porque ele é regressivo, porque vai aumentar a produção, vai aumentar o consumo. Agora, se você tem uma perspectiva de crise econômica, de regressão, você vai ter o quê? Menor consumo, vai ser menor produção. Automaticamente vai interferir na base de financiamento do ICMS. Então, o que preocupa é porque a base de financiamento da educação básica ela está volátil ao ciclo econômico. Embora tenha uma garantia constitucional, e essa garantia é o ICMS, dentro dessa discussão que está no Congresso Nacional, que entrou agora, depois de 30 anos, né, se voltou a discutir tributação progressiva sobre herança, sobre dividendos, sobre remessa de lucros para o exterior. É a garantia, se você tem essa garantia de um financiamento, tributação progressiva de financiamento constitucional da educação, você teria uma garantia maior de financiar e de atingir os 7% e os 10%. Então, nessa perspectiva, como a gente está hoje, né, de financiamento e educação, nós estamos longe de atingir a meta 17, a meta 19 ainda, mas o que acontece? Mesmo se você retirar os inativos ali, como foi retirado, e fazer uma política de valorização, como o governador anunciou recentemente, você não vai conseguir chegar nesse meta de 7% e 10%. Então, é uma dificuldade, é uma meta ousada, e se você vai chegar ao longo de 10 anos, você certamente não vai ter conseguido cumprir essa meta, porque é uma meta inexequível com a capacidade de financiamento do Estado brasileiro. Dentro disso, se você estabelecer uma tributação progressiva, aí você teria condição, minimamente, de jogar mais recursos para atingir essa meta. Então, dentro do deputado Luciano Carminati, era essa a intervenção que eu teria para fazer. Muito obrigado. Nossa, quanta informação, né? Eu estava aqui processando tantas análises e reflexões acerca das 3 manifestações, mas eu quero já passar a palavra para o Vieira, fazer os seus questionamentos, né, suas indagações, também o deputado Lima, que está aqui conosco, e na sequência eu também farei minha manifestação. Vieira, teus questionamentos aqui em relação às apresentações.
Obrigado, deputada Luciane. Quero saudar a deputada, saudar o deputado Lima, sargento Lima está presente aqui, e os demais deputados que estão nos acompanhando também. Saúdo aqui também os representantes do Tribunal de Contas, o conselheiro Sica, Gisele, Juliano, economista da UFSC, que apresentou para nós aqui os dados, e quero agradecer, primeiramente, todas essas informações, né? São muitas informações, nós procuramos acompanhar também as informações, os dados, e também fazer uma análise política sobre essa questão, dado a discussão que nós temos, que é o plano de carreira. E eu quero me permitir aqui ficar especificamente dentro dessa questão que nós estamos trabalhando e analisar a relação com esses números, com esses dados aqui colocados tanto pelos conselheiros do Tribunal de Contas, né, os representantes do Tribunal de Contas, quanto também pelo Juliano. Com relação às questões das normas, nós temos muitos questionamentos, e um deles que nós, enquanto sindicato, viemos há vários anos questionando é justamente essa questão da aplicação dos recursos do Fundeb, que contempla os inativos, né? Nós fizemos várias denúncias com relação a isso, acompanhamos os números junto ao Tribunal de Contas, e nós temos a nossa posição. Tá? Para nós, o Estado deve isso para a educação. Essa é a nossa posição. Tá? Quem quiser contrariar, que se coloque para contrariar essa posição. Porém, nós sempre fizemos essa defesa, deputada Luciane e Juliano, e aqui o conselheiro Sica, sabe dessa posição nossa enquanto sindicato. Tá? Com relação ao Fundeb, nós sabemos que o Estado catarinense ele é um dos mais privilegiados em termos de arrecadação e per capita com relação à questão do custo aluno. Tá? E nós sabemos, então, portanto, com isso, a conclusão é que o Estado de Santa Catarina tem dinheiro, e sempre teve dinheiro. O problema aqui, Juliano, é a gestão, tá? E as prioridades políticas que os governos do Estado têm aplicado na educação. Tá? Nós, avaliando as contas do Estado e diante do que o governo do Estado apresentou para o plano de carreira do magistério catarinense, essa é uma discussão que nós já vimos desde a Lei 11.738, em 2008, quando foi aprovado o piso salarial profissional nacional, que nós discutimos que a aplicação do piso é possível, sim, e que o governo de Santa Catarina, os governos, né, de Santa Catarina negligenciaram ao longo do tempo. Tá? Inclusive entraram com a DIN, que só foi retirada em 2011. Depois nós tínhamos o plano de carreira de 2011, deputada Luciane, que ele foi todo desconfigurado em função das vários abonos e alguns percentuais que foram colocados dentro da carreira sem respeitar os níveis, os percentuais fixos que tinha entre os níveis de referências. Ou seja, o tempo de serviço e a formação. Não foi respeitado. Os governos deram vários percentuais e jogaram 1% para quem ganhava menos e 1% para quem ganhava mais, sargento Lima. E aí o que aconteceu com a nossa tabela? Ela desconfigurou-se totalmente. Então, por isso, nós tivemos aí aquela greve em 2011 e, com a aplicação do piso, nós saímos de R$ 609 na época para R$ 1.190. Se eu não estou enganado, é esse valor. Ou seja, valorizou todos aqueles que estavam no início de carreira. Ou seja, aqueles que tinham menos formação e aqueles que tinham menos tempo de serviço. E achatou totalmente a tabela. E aí, nós, 2015, a proposta do Sint era discutir uma nova tabela com o governo do Estado. E o governo Colombo não quis discutir. Na verdade, discutiu. Mas ele tinha um valor X que ele queria aplicar dentro de uma tabela. E, portanto, fez uma manobra para colocar um percentual menor
onde nós tínhamos mais trabalhadores e um percentual menor onde tinha mais trabalhadores. E a tabela continua desconfigurada. E essa tabela que nós temos hoje, é por isso, deputada Luciana, que a gente provocou, e agradecemos aqui a todos os deputados, né, que fazem parte dessa comissão, para poder discutir essa tabela, que não dá para continuar. Por quê? Porque ela, depois de 2015, além dela ser mal estruturada, com percentuais diferentes entre os níveis e referências, ela continua ainda sendo achatada, porque o governo do Estado não aplicou o reajuste do piso nessa tabela, mesmo desconfigurada. E se o governo do Estado quiser, hoje, ele tem condições de aplicar esse valor, pela arrecadação e por aquelas questões colocadas aqui. Primeiro, que já foi levantado, com relação à aplicação dos valores dos inativos, a retirada com a emenda 108. É uma discussão. O não pagamento dos juros da dívida é outra discussão. Com a arrecadação que o Estado vem apresentando superávit, é outra discussão. Tá? E mais um outro elemento aqui que o governo do Estado tem essa condição de fazer esse debate e aplicar, que é essa própria questão do recurso que veio pela Lei Complementar 173, né? Que o governo do Estado tem cerca de 1,1 bilhão de reais que chegou para o Estado nesse sentido com a Lei 173. Então, a nossa avaliação, e sem contar as renúncias fiscais, que eu não coloquei aqui, que o governo não aplicou, né? Que, na verdade, quando se renuncia, se eu renuncio àquela arrecadação, eu tenho que colocar aquele valor na educação. E o governo simplesmente renuncia, faz a renúncia fiscal, e o percentual que deveria ser investido na educação não coloca. Então, quer dizer, o setor que deveria ser investido é retirado também, junto com a renúncia fiscal. E aí a desculpa sempre que os governos dão ao longo do tempo, não estou aqui personalizando um governador ou outro, mas é a prática do Estado, dos governos que passaram, né, é de fazer essa renúncia e dizer que isso gera emprego, isso dá desenvolvimento, e nós não vemos isso lá na ponta, Juliano. Infelizmente, né, é um plantonismo, a vontade dos governos que passam. Enfim, nós sabemos que os governos têm essa condição, né, e eu preparei aqui algumas perguntas que a gente precisa conversar. Tá? Nós temos uma quantidade de trabalhadores de educação do Estado que é a metade dos trabalhadores ativos, que estão ativos. Eles são, hoje, cerca de 44 mil trabalhadores. 76 mil ao total. Tá? Nós temos aí cerca de 140 mil, vou arredondar aqui, o total de trabalhadores do Estado de Santa Catarina. Então, portanto, mais da metade são trabalhadores da educação. Servidores públicos, desculpa, todos os servidores públicos, 140 mil. Mais da metade são. Desses 44 mil, cerca de 20 mil, vou arredondar aqui o número, tá? São efetivos, conforme o conselheiro colocou, ele tem os números exatos, tá? E os outros 24 mil praticamente são temporários também. Então, nós temos muito mais temporários, aquilo que se criticou aqui, e que o tribunal sempre critica, nós temos que trazer isso à tona, porque isso também influencia lá na questão da Previdência, né? Porque ele vai para o regime geral, ele não vem para o regime no regime próprio, e aí reclama do regime próprio que tem déficit, mas não discute, né, a valorização da carreira, as pessoas que vêm contribuir para reforçar o caixa. Bem, a quantidade de trabalhadores é importante, porém, são os trabalhadores que têm o menor vencimento no Estado. Tá? São os que têm o menor vencimento. E a pergunta é, o governo do Estado, ele traz qual é a proposta para esse plano de carreira? É para valorizar, como um todo, todos os trabalhadores de educação, ou é apenas para fazer um show de pirotecnia, né, anunciando 5 mil reais de remuneração para quem tem 40 horas de graduação, e nós vimos ali os dados trazidos aqui pelo Tribunal de Contas, quantos tem e quantos não tem com relação à questão da graduação. Tá? E remuneração, é a soma de tudo, né? E aí como que fica a carreira?
E nós estamos nessa comissão, e aí a responsabilidade é dos deputados aqui, nós de fazer o questionamento, é de trazer realmente a carreira, correto? Nós queremos os 5 mil, óbvio, é uma notícia muito boa, né? E se for irrevogável, melhor ainda. E queremos que seja para agora, Sargento Lima. Agora, retroativo, inclusive, né? Agora, não dá para nós abrir mão da carreira, deputada Luciane, porque é isso que realmente vai valorizar a educação, que vai dar qualidade à educação, que vai melhorar esses números trazidos aqui pelo Juliano. Tá? Então, é isso que nós precisamos garantir. Tá? Que essa comissão, que o relatório com o deputado Carol Preso possa trazer essa proposta para o governo do Estado, ele que possa assumir, enquanto governo, né, de Estado, essa proposta. Além disso, essa valorização, ela se dá na carreira, mas dá muito mais. E aí, nós falávamos aqui no bastidores, né, a questão do Vale Alimentação, Sargento Lima. Né, que nós sabemos qual é o valor hoje. Tá? Então, nós já estamos há 10 anos com o Vale Alimentação congelado. Nós saímos de 2000, numa greve do AMIN, para 2012, janeiro de 2012, dobrar o Vale Alimentação de 6 para 12 reais, vocês lembram muito bem disso, ficamos 10 anos, e agora já faz 10 anos que estamos em 12 reais. Se é cada década que tem que dobrar o Vale Alimentação, está na hora de fazer isso, então. Já completou a década, então é agora que é necessário dobrar, então. Não é verdade? Então, se a tradição é cada 10 anos eu dobrar o Vale Alimentação, está na hora também de dobrar o Vale Alimentação agora, pelo menos para 24 reais. O governo do Estado, ele vai receber o Fundeb. O novo Fundeb trouxe aí 70%. Nós sabemos que o governo do Estado, pelos números colocados, ele sempre coloca mais do que era os 60%, agora passou a 70%. E nós só tivemos o último reajuste em 2018, Juliana, que foi em 5% em maio, 5% em novembro, graças ao artigo 38 da Lei 668, que trouxe o dispositivo que, se houvesse uma aplicação menor que 82% do Fundeb, seria investido com o reajuste para os trabalhadores da educação. E foi isso que foi o reajuste. E de lá para cá nós não tivemos mais. Né? E não foi respeitada a lei do piso. Né? E para concluir aqui, deputada, para não abusar da paciência, né? Nós precisamos, sim, que o governo do Estado aplique o piso, que faça uma carreira e que continue aplicando o reajuste do piso para que nós possamos ter essa valorização e que essa tabela ela seja perene e que todos os anos nós possamos ter esse reajuste para não termos a desvalorização. Mas a valorização ela não só acontece com o reajuste, ela acontece também com a condição que o Estado tem que dar para que os trabalhadores possam ter a sua formação e ter a sua valorização na carreira. Né? E que, pelo que nós vimos aqui, e que nós já sabemos isso, né, de cor e salteado, como se diz lá em casa, né, não tem incentivo para a formação permanente. Né? Então, nós precisamos disso também e queremos que o governador do Estado sente com o sindicato para a gente discutir essas questões. Porque nós já estamos sendo enrolados há muito tempo pelas mesmas pessoas que estavam no governo Luiz Henrique, que estavam no governo Colombo e que continuam no governo Moisés. E que não muda as pessoas que estão lá e que parece que segue a mesma linha, né? O mesmo trilho. Nós precisamos mudar. Queremos conversar com o governador Moisés, que esteve lá no Sint e disse que ia valorizar a nossa carreira, a nossa categoria, no debate, quando foi na questão eleitoral. Tá? Então, ele esteve lá e disse, olha, nós vamos valorizar o magistério. Né? Queremos sentar com ele. Se ele foi lá no Sint para sentar conosco, nós queremos sentar com ele. Já faz mais de 2 anos que ele foi eleito, assumiu a cadeira e até agora não sentou conosco, com os representantes do sindicato, dos trabalhadores, para conversar. E essa implantação da carreira, nós necessitamos e dinheiro para o reajuste tem. Então, essa é a minha fala. E desculpa aí se eu não entrei aqui nos números técnicos, né, que foram apresentados, mas esse é o meu papel, é de questionar. Obrigado, deputada, obrigado pela paciência. Obrigada, Vieira. Eu passo agora ao Lima para fazer sua consideração e depois já devolvo a palavra para a Gisele e o Gerson fazer as considerações e a gente conclui, então, esse momento. Primeiro, deputada, já numa primeira oportunidade já manifestei como eu estou contente trabalhando aqui com a senhora hoje aqui.
né? Isso já deixei. Vieira, também quero deixar claro que eu trabalho e vivo e moro em Santa Catarina. Tá? Eu respiro Santa Catarina aqui. Então, eu evito essas questões nacionais aí que puxa a gente. Parece que tem um imã que me puxa para fora e eu tenho que lutar para estar dentro daquele trilho ali dentro aqui para pensar Santa Catarina. Essa disparidade que eu vi hoje ali dos municípios, óbvios que em relação ao quanto que se investe em Joinville, quanto que se investe lá na cidade, como é que eu chamo o nome dela lá, dos 7% lá, Frei, Rogério, Barra Bonita, a gente sabe que tem outros números ali que influenciam diretamente nisso aí, né? Até porque tem cidades aqui em Santa Catarina que elas ainda têm que trabalhar um pouquinho para sair da questão de ser tão dependente do Estado ali, né? Então isso, e outras que são superavitárias, cidades aqui que geralmente geram lucro para o Estado, né? E eu não entendo até hoje como que não se trabalhou a questão, por isso que eu digo da minha satisfação de estar aqui, da questão da progressão dentro da carreira, porque você não consegue fazer um cálculo a longo prazo se não existe uma progressão, né? Então, a gente tem que depender sazonalmente a cada 4 anos como que um governo vai trabalhar com essa situação. Isso fica muito pessoalíssimo daquele governo em si mesmo ali. Se teve outros ali que não fizeram o trabalho que deveriam ter feito, né, o passado a gente não consegue mudar, né, a gente consegue mudar sempre o presente, né, da forma, eu me lembro bem ali mesmo, o senhor comentou bem mesmo, ele esteve realmente em campanha no Sint mesmo, me lembro disso como se fosse hoje, porque a gente acompanhou todo o processo de perto, né, assim como teve em outras associações e outros sindicatos também, né. Mas é o que eu costumo dizer até para o meu próprio pessoal, é o que temos para hoje, tá? Né? Então, a gente tem que pensar sempre dessa forma, a gente tem que trabalhar com o material que tem na mão. Eu não entendo mesmo, como assim, por isso que a gente está trabalhando tanto em cima, como eu vim do quartel e lá dentro nós temos uma progressão, a gente sabe o que vai ser da sua vida a longo prazo, e o que significa, e o quanto custará 1.000 pessoas, 1.000 trabalhadores, 1.000 servidores ao longo do prazo. Eu não entendo como é que se chega nessa conta se não existe um plano de carreira dentro do magistério. Entendeu a minha lógica ali? Onde que tu vai chegar com isso aí? Quanto que você vai contabilizar isso, né? Eu estou muito ansioso mesmo para poder ver o esboço do relatório, para que a gente possa sentar. Obviamente que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, é minha vizinha de gabinete, assim que chegar o relatório eu quero fazer questão de ir ali e sentar e perguntar, olha, do que se trata isso, enfim, para me entender melhor, né? Até porque a gente está vendo o nosso próprio plano de carreira e ele já é confuso, mesmo já tendo regras assim, milhões delas, já é extremamente confuso mesmo ali. Alguém quer para a utilização de tempo, outro por mérito, enfim, tudo isso a gente vai vendo. E a questão do mérito ela tem que ser avaliada mesmo, porque foi o que eu fui mais procurado foi em relação a isso. Quando se falou desse valor dos 5.000 reais ali, né? Até uma parte ia ser extremamente beneficiada. Extremamente não, porque é uma mínima parte mesmo que eu vi ali, né? Ia ser beneficiada de uma forma, mas aquele que se empenhou em investir na própria carreira ia estar para fora, né? Se é uma questão pirotécnica ou não, isso para 2021, né? Vale salientar que tem 6 meses para isso, para poder fazer esse foguetório todo, entre 1º de janeiro até dia 2 de julho do ano que vem, né? Dali para frente também não vai poder fazer. Então, estou aguardando, ansioso ali, para a gente ver essa prévia desse relatório, porque eu quero entender bem isso aí, eu quero me aprofundar dentro disso mesmo, para poder mais tarde estar emitindo a minha opinião e estar conseguindo colaborar da melhor forma possível para isso. Mas, como eu disse, sou solidário, e Santa Catarina, e por que eu digo, não é nem por questões ideológicas que eu falo que eu moro em Santa Catarina e me preocupo muito com isso aqui, é porque Santa Catarina ela é injustiçada muito mesmo, se você for comparar com a gente aqui, se a gente fosse aproveitar 100% mesmo, por isso que eu citei Joinville ali, Santa Catarina não era nem para chamar Santa Catarina, era para chamar Mônaco, era para chamar outra coisa dentro do Brasil, né? Menos Santa Catarina, né? Dubai, sei lá o que era para chamar isso aqui. E não tá acontecendo, não está rolando, né? Justamente por uma questão de, como eu disse, governo, pós-governo, cada um faz sua regra. E, aliás, segue a mesma cartilha a cada 4 anos, né? O senhor mesmo comentou, né? São as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, né? E a gente tem que mudar isso aqui esse ano. Então, seria essa a minha parte ali, presidente.
Obrigada, deputado Lima. Reconhecendo aqui, né, o esforço que o meu colega deputado está fazendo como policial para compreender a carreira do magistério e precisa ser destacada. Mas eu quero fazer algumas observações e depois, aqui a gente não está fazendo ping-pong, né, pergunta e resposta, não é nesse sentido. Eu acho que as 3 falas, elas vieram na linha de trazer elementos para a gente construir uma proposta possível, viável e, mais do que isso, eu diria, necessário, né? Então, acho que o acúmulo da primeira reunião, dessa segunda e na terça que vem, lembrando a todos que estão acompanhando, na terça-feira que vem será o sindicato. O sindicato vai apresentar sua proposta de plano de carreira, porque nós temos que permitir, né, que o sindicato diga, para nós, carreira decente é isso. E com base em todas essas informações é que a gente vai, então, produzir um texto. Mas eu queria voltar em algumas questões aqui, porque eu sempre falo que a gente não pode, como professor, e aqui eu vou deixar de ser deputada, e vou chamar aqui o meu viés de educadora. Eu fico muito indignada quando a gente se apega a falas superficiais, né? E, às vezes, eu escuto falas assim, o Brasil investe demais em educação, e não adianta investir porque não dá em nada, olha ali o resultado da educação brasileira. Não, então eu quero começar aqui falando, e tem a ver com o nosso Estado aqui, né? Vamos trazer aqui um dado bem concreto. A Alemanha, em 2015, investiu 4,4% do seu PIB em educação. Vamos fixar aqui, 4,4%. O Brasil, em 2015, investiu 5,7% do PIB em educação. Quem faz uma análise dizendo, ora, o Brasil investe mais do que a Alemanha em educação e o resultado é tão ruim, a culpa é dos professores. Agora, vamos lá, vamos entender a Alemanha e vamos entender o Brasil. A Alemanha tem uma população de 81,2 milhões, dados de 2015. O Brasil, 204 milhões. Bom, por aí já você diz que se você pegar esse montante do PIB e dividir pelo número de habitantes, você não tem o mesmo valor per capita por aluno de investimento. Tanto é que o PIB da Alemanha em 2015 foi de 3,356 trilhões, e o do Brasil, naquele ano, 1,8 trilhões. Quando você cruza essas 3 informações, PIB, população, e também PIB e população, né, divide, você tem o valor per capita, que é o Brasil tem 3 vezes menos o valor per capita que a Alemanha. Eu só quero pegar esse exemplo aqui para dizer que a gente tem que ter cuidado quando a gente diz que o Brasil investe demais em educação. Da mesma forma que quando o Juliano traz aqui o valor PIB, e ele deixou muito claro isso, valor PIB por município, os municípios mais pobres investem mais do que os municípios mais ricos do Estado, né? Ou com PIB maior, digamos assim, usar um outro termo. Não quer dizer que os municípios menores investem mais per capita em educação do que os maiores. Tanto é que o número está aí colocado, né? Só estou trazendo isso aqui para a gente não esquecer dessa informação. Voltando à questão da carreira, eu acho que alguns elementos aqui que me fazem destacar. Quando o Gerson fala 220 milhões, emenda 108 inativos, está abrindo aqui uma janela, certo? Essa janela precisa ser utilizada para a carreira. Quando também se falou aqui, acho que foi o Vieira que falou e o Juliano, da arrecadação que o Estado está tendo maior, tem que dizer o seguinte, arrecadação maior e inativos nenhum este ano nos 25, nós teremos automaticamente um recurso a mais para investir em carreira do magistério. Se a gente cruzar ainda, ao invés dos 60% do Fundeb, 70%, nós temos um limite mesmo que, ao longo dos últimos anos, sempre foi mais do que o constitucional, né? Com isso, estou sintetizando aqui para quem está acompanhando, quando a gente recebe muitas mensagens dizendo, deputada, mas tem chance de agora
ter algum ganho para o magistério, eu tenho dito agora tem. Não agora, porque, na verdade, tinha antes. Mas eu quero dizer que, se a gente não aproveitar esse momento para carimbar que os inativos têm que ser pagos não com os 25, que nós temos uma arrecadação crescente e um Fundeb que garante 70%, no mínimo, nós vamos deixar esse momento passar. Aonde é que está, para mim, a gravidade da questão e aonde essa comissão tem que ter foco? E aí eu vou pedir muito aqui para que o Juliano, a Gisele e o Gerson não terminem a sua participação nesta fala, mas que possam continuar nos auxiliando, porque eu penso que esta comissão tem que produzir um bom relatório. Talvez não seja o relatório que o governo vai acatar. A gente não sabe, né, qual será a posição do governo. Eu não sou governo, eu sou deputada. Aqui o Lima é deputado, nós estamos respondendo como deputados. Mas eu penso que nós temos que apontar para o governo os caminhos. E aí eu quero sintetizar dizendo, temos que resolver essa questão dos ACTs. É enorme o número de ACTs em Santa Catarina, não estão contribuindo com a Previdência. Não estou dizendo aqui, por favor, que os ACTs não são importantes. Eu estou dizendo que precisamos ampliar o concurso. Inclusive, tem lei para isso, né? Dos 90 a 10, que está no Plano Estadual de Educação. Mas o nosso foco é carreira. É isso que vai apontar um caminho digno para o magistério catarinense. O anúncio dos 5.000, eu até comentei, que bom, parabéns, governador, ponto e vírgula. Não resolve o nosso problema da carreira. Porque aqueles professores que fizeram especialização, mestrado, doutorado, que estão aposentados, eles vão ser castigados com esse anúncio. Eles serão punidos, eles não serão incentivados. O que é para a nossa carreira? Carreira é o cruzamento horizontal e vertical, que é, quanto mais você fica no magistério público, né, estadual, o tempo de serviço tem que te dar alguma condição combinada com isso, a tua qualificação. Eu não acho que o governo só tem que dar recurso ou estimular a carreira sem que não haja também uma qualificação e compromisso por parte do educador. Isso é fundamental que a gente entenda isso na carreira. Então, nós temos aqui os níveis, né? Segundo a Lei 668, são 6 níveis, que vai desde o nível do magistério até o doutorado. Qual é a diferença, Vieira? Você vai ter que responder isso na terça-feira que vem. Qual é a diferença para uma carreira entre o nível magistério, que nem tem mais, né? Vamos esquecer isso, porque a gente entra no magistério público concursado com, no mínimo, graduação hoje, né? Mas qual é a diferença de um nível ao outro, percentualmente? E, além desse nível, as referências, que é o sujeito que fica e estuda, né? Que eu falo aqui da formação continuada, horas de curso. Qual é o percentual? Junto com isso, eu já discuti, inclusive, isso com o governo, nós não podemos ter piso magistério, mesmo piso graduação, mestrado e doutorado, né? Então, muitos professores que têm graduação e que estão iniciando agora estão felizes com o anúncio dos 5.000. Mas se a gente não cuidar, inclusive para esses, daqui 10 anos eles estarão infelizes, porque os 5.000 não vai valer mais nada. Então, aonde está o debate central? Plano de carreira. Piso na carreira. É piso na carreira. Essa é a discussão que a gente quer fazer. E eu fiquei muito feliz aqui que o Gerson abordou a questão da qualificação, né? Que é fundamental discutir. Então, como é que nós vamos pensar nessa carreira a habilitação inicial e a formação continuada? Quais são os parâmetros? É só a apresentação de certificados hora curso ou tem algum outro mecanismo? Então, eu quero, me perdoe aqui que eu me estendi, né? Mas a gente está levando muito a sério a produção dessa comissão. Eu estou aqui pelo 3º mandato e é a primeira vez que a gente conseguiu entrar num debate tão, né, específico da carreira do magistério.
precisamos aproveitar, como eu falei, para produzir uma grande proposta que seja viável, é claro, né? Mas eu fiz questão de que o Juliano viesse também para apresentar essa questão toda do não investimento em educação dos 25, porque o Gerson tocou nisso no início, o Vieira, o Juliano. Se a gente não discutir a base de cálculo do Fundeb, nós ficaremos sempre restritos ao ICMS como base de cálculo central aqui. E aqui nesta casa, nós estamos todos os anos aumentando a receita, aliás, a renúncia fiscal. A renúncia fiscal. Cada vez que a gente aprova aqui, Lima, eu e você lá nas finanças, um setor para ter renúncia fiscal, é recurso a menos para a educação e para a saúde. Portanto, esse debate é muito sério. Eu já provoquei o Gerson, nós precisamos fazer um debate sobre isso. Nós, quem sabe, vamos ter que discutir legislação mais dura para que, mesmo tendo a renúncia, não se impeçam os investimentos em educação e saúde, certo? Então, eu encerro aqui também a minha participação e passo a palavra aqui ao Gerson, Gisele e Juliano para suas considerações finais. Gerson, fique à vontade e obrigada já pela tua presença. Obrigado, deputada. Nós estamos à disposição no tribunal. Será um enorme prazer participar todas as vezes que formos, recebemos o convite. Volto a dizer, eu acho que é digno de elogios a montagem dessa comissão mista e discutir um tema que impacta tanto. E o tribunal é um grande parceiro nesses debates, né? E penso que nós trazendo esses números e ouvindo os senhores deputados também, ouvindo todos aqueles que participam, como Vieira, do sindicato, nós podemos também enriquecer muito o trabalho que nós fazemos lá dentro do tribunal. Eu anotei várias coisas aqui, eu acho que depois podemos ir caminhando em outras reflexões sobre tudo que foi dito. O deputado Sargento Lima, deputado, Vossa Excelência lembrou um ponto bem interessante, esse paralelo com a segurança pública, né? De saber de onde se começa e onde se vai chegar e estimar isso. Eu acho que esse é um grande ponto de partida para o plano de carreira, e eu acho que esse elemento que o senhor trouxe, ele é muito relevante para se pensar isso em qualquer carreira pública, né? Então, para estimar o custo, entender como é que vai se dar essa trajetória. E tanto se falou aqui, então, em formação docente, valorização na carreira, incentivar o profissional para que ele atue, né, na ponta. Então, tudo isso passa por essa fala do deputado. Fiquei bem feliz de ouvir esse ponto. Deputada Luciane, eu quero também dizer que eu concordo plenamente com essa discussão sobre renúncia fiscal. O Tribunal de Contas já tem vários trabalhos e auditorias nesse sentido, vem se preocupando bastante em relação a esse tema. É um tema muito complexo, nós ainda estamos refletindo sobre muitos aspectos, mas já conseguimos avaliar impactos em muitos momentos, detectar talvez a necessidade de ajustes e aperfeiçoamentos. E voltando um pouco ali à discussão que o Juliano colocou, e também como o Sargento Lima bem mencionou, essa relação PIB dos municípios. Nós temos uma estrutura tributária no Brasil, se a gente pegar, Santa Catarina tem uma economia muito vigorosa, muito diversificada, né? Para nossa alegria, muito rica, mas nós sabemos que nós já temos há décadas no Brasil, algumas décadas, um sistema tributário que cada vez mais a União utiliza as contribuições, e aí ela reparte muito pouco disso com os estados e municípios, e cada vez menos utiliza os impostos. Então, imagina que estados exportadores, estados que têm indústria vigorosa, eles entregam muito para a União e não recebem o município, né? Principalmente, ele não recebe, porque os impostos do município, né, muitas vezes escapa, essa atividade econômica escapa da sua arrecadação. E isso reflete na educação, reflete na saúde, né, reflete nesse movimento de ter que buscar dinheiro em Brasília. Então, eu acho que esses pontos, toda essa análise que o Juliano trouxe, nós também fazemos lá no tribunal, mostra isso, os municípios pequenos, a tendência deles é acabar investindo mais na relação com o seu PIB, né, e os maiores acaba sendo menor.
Então, tudo isso acho que são elementos para a gente enriquecer esse debate. Eu vou encerrar aqui, né, nessa minha fala, agradecendo mais uma vez, apenas ressaltando que, claro, aquele aspecto do Fundeb, que a deputada Luciana bem falou, dentro do Fundeb há uma margem para aumentar o percentual, mas aí teria que se pensar mecanismos que aquelas despesas que não são pessoal hoje, que estão sendo cobertas pelo Fundeb, teriam que ser cobertas por outra fonte de recurso. Então, isso aí são ajustes, né, para ver como a evolução da discussão depois tem que caminhar nesse sentido. Mas agradeço aqui muito a oportunidade, sempre é um grande prazer estar aqui, agradecendo ao deputado Sargento Lima, ao deputado Luciano Carminati, ao deputado Vicente Caropreso, à deputada Ana Campanholo. Muito obrigado. Obrigada, Gerson. Muito importante a sua participação. A Gisele também quer fazer sua fala. Acho que o Gerson já falou bastante coisa, principalmente essa questão da gente rever algumas questões como incentivos fiscais, algumas questões que a gente já tem trabalhos aqui iniciados no tribunal que pode ajudar vocês, né? Eu quero agradecer também porque a gente faz esse trabalho durante o exercício e é importante a gente conseguir divulgá-lo, né? É um trabalho que é uma equipe, né? Não é só eu, né? Então são várias pessoas. Quero deixar também à disposição a nossa diretoria, que é o diretor Moisés, para ficar à disposição que vocês precisarem, que é a diretoria de contas de governo. A gente cuida tanto da área municipal quanto estadual, então é importante, caso precise mais alguma informação, a gente está disponível. E eu penso que a junção desse plano de carreira, como a senhora bem levantou, é o momento de tanto cumprir o plano estadual, quanto incentivar os servidores que estão tanto tempo assim, sem qualquer remuneração, né? Qualquer aumento. Então, de repente, seja o momento realmente de pensar, porque o incentivo em capacitação, com certeza, faz com um crescimento tanto para os profissionais quanto para as crianças, para os alunos que estão lá, que querendo ou não é o beneficiário final, né? A nossa sociedade. Então, a gente estaria ajudando a todos, né? Com professores mais capacitados, com incentivos e, com certeza, um resultado melhor até nos nossos indicadores educacionais. Muito obrigada e nós estamos aqui à disposição. Obrigada, Deputada, Gisele. apenas só desculpa interromper, só uma observação também, colocando o tribunal à disposição para discutir questões relacionadas a limite de pessoal, lei complementar 173. Então, o tribunal está à disposição também para discutir, solucionar dúvidas também quanto a todos os pontos que envolvam, né, aspectos legais. Temos uma diretoria de atos de pessoal que pode também tratar dessas matérias. Então, toda a nossa equipe lá do tribunal está à disposição. Em relação a 173, está dando uma dor de cabeça que eu não sei mais o que responder a 173. Se eu tivesse o poder da caneta, eu revogava imediatamente. Tem prefeitos, Gerson, que batem nas costas e dizem, pelo amor de Deus, deputado, eu quero aumentar o salário dos professores, eu tenho condições e não posso. Então, a gente está discutindo, inclusive, Gerson, de fazer uma audiência pública sobre esse tema, para aprofundar esse debate especificamente sobre a 173. Mas muito obrigada aqui. Com certeza vamos bater na porta. Juliano, tuas considerações também. Então, eu queria agradecer à deputada Luciana Carminati pelo convite de estar nessa comissão discutindo um tema de relevância, e dizer que a política de financiamento da educação, uma política contínua, que garante o direito dela ser pública, gratuita e universal e de qualidade. Apenas o Vieira, que o presidente do Síndico comentou sobre a política de renúncia tributária do governo do Estado de Santa Catarina, a projeção para 2022 são 14 bilhões. Então, desses 14 bilhões, 25% seriam a cota parte que vai para a educação. Mas se nós fizermos uma perspectiva um pouco mais na década de 2010 até 2020 e pegar o acumulado que foi concedido de incentivos com a perspectiva ali de gerar emprego, renda, desenvolvimento e como um todo, a gente, aprofundando esse debate, a gente verifica que são poucas e grandes empresas que são beneficiadas e nem sempre esse benefício está amarrado com manutenção de emprego, com aumento do faturamento, com geração de emprego e distribuição de renda. Então, nessa década, a última década passada, foram 13 bilhões que deixaram de aplicar na educação em Santa Catarina. E, além dessa perspectiva, nós temos que considerar também a dívida ativa tributária de Santa Catarina, que é 21 bilhões.
são poucos e grandes. 10 empresas devem aí o equivalente a 2 bilhões. E são empresas que têm CNPJ quente. Então, para discutir o aumento do financiamento da educação pública, para que seja para que consiga fazer a progressão na carreira, no plano, esses dois temas também, que é a dívida ativa, e que é 21 bilhões, né, e a renúncia tributária, que é 14 bilhões para o ano que vem, ela também merece entrar na pauta, porque, do contrário, você vai ter muitas dificuldades de atingir, no primeiro quinquênio, 7% do PIB, e no segundo, 10% do PIB. Então, essas duas temáticas, se quiser incrementar o orçamento da educação, como você vai fazer com a emenda constitucional 108, são dois temas de relevância que devem ser discutidos também nesta pauta. Então, muito obrigado, deputada, e boa noite a todos. Muito obrigada, Juliano. Nós estamos, nesse momento, discutindo a LDO aqui na casa, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inclusive, nós apresentamos emendas com relação a essa consideração de quem, de fato, recebe incentivos fiscais e a contrapartida que essas empresas têm que dar na garantia desses benefícios fiscais. Estamos tentando fazer esse ajustamento. Precisa, é claro, né, ser acolhido pelo relator da matéria, né, na Comissão de Finanças e depois ser aprovado no plenário. Mas eu quero dizer que estamos cuidando disso, preocupados com isso. Eu quero agradecer e também solicitar que os expositores... Quer se manifestar? Assim, também nos permitam ter acesso às apresentações, né, os slides, porque já tem gente pedindo aqui para poder analisar melhor. Tudo bem? O Lima quer dar a bênção final aqui. Era só para dizer mesmo que eu queria essas projeções ali foram apresentadas ali, e para quem está nos assistindo, a importância de uma comissão como essa, foi a partir de uma comissão dessa, só que era o contrário. Eu era o presidente, a senhora era a vice-presidente, que deu direito à Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto Geral de Perícia ter acesso à IRESA, tá? A incorporação dela no salário dela. E para falar com o senhor vai, ficou para a próxima semana entregar uma prévia ali, seria isso ou não? Do sindicato? O Vieira, terça-feira, vai apresentar uma prévia. Então, Vieira, cuidado ali do tempo de permanência em cada grau, porque quando você olha isso aí numa escala de longo prazo aí, isso aí pode afunilar lá na frente lá. Então, eu digo assim, o tempo de permanência, mesmo tendo, o cara fez uma pós-graduação, fez um doutorado, fez um mestrado, enfim, tudo isso, mesmo com o curso, ele tem que ter um tempo de permanência em cada graduação, porque ele tem que seguir um formato piramidal para que ele, lá na frente, o sujeito aposente, mas a pirâmide ela tem uma base grande ainda aqui embaixo, isso não pode esquecer disso. Eu não sei, eu acho que o senhor já tem uma consciência disso já, né, mas só para repassar e agradecer mais uma vez para a senhora. Então, eu agradeço aqui, né? O Vieira está bem conhecedor aqui do plano de carreira. E eu quero agradecer, então, mais uma vez, a participação de todos e todas, também quem está acompanhando pelo YouTube e todos que estão aqui acompanhando, que vocês não enxergam, mas nós enxergamos, né, que estão aqui também nos assessorando. Muito obrigado, foi uma reunião muito importante que vai trazer os elementos e fundamentos para se discutir o futuro do plano de carreira do Magistério Público Estadual de Santa Catarina. Grande abraço.